Vocês sabiam que com o recenseamento elaborado pelo governo para saber quantas propriedades rurais o país tem, que é o famigerado CAR, que dá origem à adaptação dos produtores ao regulamento do novo Código Florestal, chegou-se a um número de mais de 4 milhões de pequenas propriedades. Dessas 4 milhões de pequenas propriedades, 2 milhões e 200 mil propriedades são com atividade registrada, recebe recursos do governo. Esse é um dado importantíssimo, né? Porque se nós olharmos hoje o alimento que chega na mesa do brasileiro, 70% desse alimento é proveniente da agricultura familiar. Então a agricultura familiar ela tem uma importância extrema para a nossa economia e para a nossa subsistência, que é até uma questão de segurança nacional, né? Mas e a agricultura familiar? Como que ela está nesse momento? Bom, o país, de uma maneira geral, está totalmente desestruturado. Roubaram o país, quebraram o país, não estabeleceram prioridades e critérios para as atividades que mais exigem e são necessárias para a nossa nação. Um deles é, a produção de alimentos. A agricultura familiar hoje, ela deveria ser atendida por uma garantia através de uma política de preços mínimos, que na prática não funciona. O Ministério da Agricultura tem esse instrumento de garantir ao produtor um preço mínimo. Ou seja, eu vou produzir e eu vou ter a garantia de que os meus custos e um ganho estarão garantidos, mas isso não funciona para a grande ou a quase totalidade dos nossos pequenos agricultores, que por outro lado também são consumidores, são geradores de riqueza, são pessoas que assistem televisão, são pessoas que se vestem, que se calçam, que comem, que têm seus desejos de lazer, então são consumidores. Então, portanto, nada mais justo que esse segmento da população, que fornece o alimento para o brasileiro, tenha atendida os seus desejos como cidadão através do seu trabalho, que o governo, a princípio, estabelece uma garantia mínima, mas que não cumpre. Então nós temos vários setores da nossa agricultura familiar sofrendo muito. Então houve uma evasão muito grande dessas pessoas saindo do campo, indo para a cidade. Os filhos dos produtores não querem mais saber da atividade agrícola. O sistema integrado, que é aquele que as grandes empresas de aves, suínos, fazem com que uma relação com esses pequenos produtores também estão desistindo por falta de ganho. Então a garantia de preço mínimo, viu, ministro? A garantia de preço mínimo ela é de extrema importância para a manutenção do homem no campo. E outra coisa é a institucionalização da produção agrícola. Por que nós não compramos do produtor familiar o alimento que vai para as creches? Em parte sim, em parte tem alguns municípios que fazem isso. Os hospitais, as escolas. Então nós temos que institucionalizar a venda desses produtos, de forma a garantir a esses produtores a sua permanência e essa produção, já que 70% dos alimentos são produzidos por essas pessoas. O outro ponto importante é você levar o desenvolvimento, a formação, a tecnologia ao produtor familiar, porque ele precisa saber quais os instrumentos de tecnologia que ele pode se utilizar para melhorar a sua produção, aumentar a sua produção, ter garantia, é você levar essa educação para o campo. Então esses 3 pontos, ministros, são importantíssimos.
Primeiro, garantia de preço mínimo. Segundo, institucionalizar a produção de forma que o consumo, que a produção seja vendida na sua região, na sua cidade, né, para instituições do Estado, como escolas, creches, hospitais. Isso garantiria uma determinada renda. E o outro é levar a formação profissional para o campo. Existem mecanismos que foram criados e abandonados porque não tem dinheiro. Eu tenho aqui algumas informações que dizem o seguinte: 70% dos alimentos consumidos no país vêm da agricultura familiar. A mão de obra hoje, em grande parte, na quase sua totalidade, né, na quase 50% dessa mão de obra que o país tem, vem da agricultura. Nós temos 4,5 milhões de famílias, né, de agricultores que trabalham no país. 84% dos estabelecimentos rurais, sendo, né, em Minas Gerais, né, 50% da produção do café, 60% do leite e derivados produzidos no estado e 350 mil propriedades em apenas um estado. Então vocês viram a importância da agricultura familiar, mas não, né? O que a gente ouve falar é o preço da soja, o preço do milho, né? O preço da carne do boi. Não é, isso é muito importante, mas o mais importante quando constrói uma nação diante de um cenário de produção de alimento, exatamente são aqueles pequenos produtores que trazem para a mesa do brasileiro o seu alimento. Então precisamos dar muita atenção, né, a esses pequenos produtores. A atenção que eu digo é condições para que eles continuem produzindo e para que o país continue crescendo.